Vou chamar Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, participa agora aqui com a gente. Olá, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá, Paulo, vamos falar sobre essa aprovação, então, no Senado, de uma medida que retira direitos trabalhistas nesses casos de estado de emergência, né? E é bastante preocupante porque, assim, qualquer município em estado de calamidade pública, de repente, por conta de chuva, as fortes chuvas que a gente tem acompanhado, né? A gente teve vários municípios e estados que foram impactados por isso, eles podem mudar agora regras trabalhistas. Então, isso fica muito solto, né? Conta pra gente, o pessoal que está mandando mensagem, inclusive, falando sobre o quão assustador é um projeto como esse e que se pauta nesse estado de emergência, nesse estado de calamidade pública. Conta detalhes pra gente. Então, durante a pandemia, foi aprovada uma legislação especial por meio de medida provisória, né? Então, nesse caso, a medida provisória se justifica pela emergência da situação, né? Porque havia uma paralisação, as pessoas tinham que ficar em isolamento, as empresas tinham que parar. Então, é uma situação que se justifica alguma medida de exceção, né, na questão dos contratos de trabalho. Agora, o que acontece é que, novamente, o governo faz uma proposta de reforma trabalhista por meio de uma medida provisória, ou seja, uma canetada presidencial vai para o Congresso e como a maioria dos parlamentares deste Congresso é formada por pessoas ligadas à bancada empresarial, né, então é muito fácil aprovar esse tipo de medida. O problema é que a medida provisória, ela passa a ter força de lei a partir do momento em que ela é aprovada, e agora é para sempre, né? Não é só por uma situação de emergência que foi o que tem sido a pandemia, né? Foi, na verdade, porque a situação de isolamento já não existe mais, né? Então, é uma coisa muito grave, porque permite alteração de jornada de trabalho, permite redução de salário, caso seja reduzida a jornada, permite suspensão autorizada, né, dos depósitos no fundo de garantia, né, permite que a empresa possa decretar férias coletivas para um setor ou para a empresa toda, com até 2 dias de antecedência, enfim, e tudo por conta, né, do empregador, né? A leitura da crise é feita, né, pela empresa, né? A conta quem faz é a empresa, sem representação de trabalhador, sem sindicato, sem nada, né? A gente lembra que, tempos atrás, né, no ano passado, quando teve o assassinato daquele congolês lá no Rio de Janeiro, o Moise, né, muita gente acabou transformando a situação dele num modelo, né, de negociação direta entre empresa e empregado, né? Porque o rapaz foi lá para negociar 2 dias de salário atrasado e acabou morto, né? Ser espancado até a morte. Então é isso que uma regra trabalhista agora promove, né? Ela promove a fragilização do trabalhador, né? Nós temos aqui, uma organização multilateral internacional chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho, que hoje ela é, inclusive, associada à ONU, mas ela foi criada há 100 anos, ela foi criada em 1919, né, com o objetivo de promover o trabalho decente, reunindo governos, representantes de empregadores e representantes de trabalhadores. Por isso é multilateral, porque além de reunir esses 3 setores de uma sociedade, de uma sociedade produtiva, o Estado, as empresas e os trabalhadores, ela também realiza convenções que são ratificadas de maneira universal na maioria dos países em que ela atua, né? Ela é reconhecida em 180 e poucos países. Então, o conceito de trabalho decente, né, promovido pela OIT, ele é formal desde 1999.
Né? Trabalho decente é o quê? A pessoa tem que ter representação, a pessoa tem que ser livre para ir e voltar do seu trabalho, o trabalho tem que promover a distribuição de renda, o trabalho tem que promover uma economia sustentável. Então, é isso que o avanço civilizatório prevê. Né? E o que acontece nesse Sim. governo que está assim, numa situação de apagar das luzes, é a boiada passando. Passou com o meio ambiente, passou com questão de terra indígena, passou com questão de legislação ambiental e passou com questão de legislação trabalhista. Desde 2017, no governo Temer, a reforma trabalhista já promoveu, né, uma desfiguração da legislação e, pelo que a mentalidade dos nossos empresários que apoiam esse tipo de medida prevê, nós, em vez de avançar um processo civilizatório em rumo a uma economia mais moderna, mais sustentável e mais humana, nós vamos voltar para antes de 1919, para um século atrás. É isso que eles querem. E esse é um momento muito importante em que as pessoas, né, o cidadão, a trabalhadora, o trabalhador, precisa prestar atenção, porque a candidatura favorita a vencer as eleições, que é a do ex-presidente Lula, ela já fala em revogar a reforma trabalhista que foi aprovada lá em 2017. Né? Assim como fez a Espanha agora, no ano passado, depois, né, de ter aprovado uma reforma semelhante que retrocedia para o século passado os direitos, a questão da relação de trabalho e de direitos trabalhistas, porque não deu certo, não gerou emprego decente, não estimulou a economia, caiu a arrecadação do Estado, caiu a arrecadação do sistema previdenciário, a qualidade de vida das pessoas foi drasticamente afetada e só as empresas que acabaram lucrando. As empresas tiram direitos para lucrar, não é para gerar emprego, não é para promover uma economia sustentável. Então é preciso prestar muita, mas muita atenção em quem vai votar agora, em outubro, porque não é só presidente, não é só governador, né? É senador, é deputado, são essas pessoas que vão, lá na frente, a partir de 2023, consertar isso tudo que está errado, né? Consertar a questão do trabalho, a questão da participação das pessoas nas decisões, né? O empresário não pode negociar individualmente com um empregado, porque o empregado é absolutamente fragilizado sozinho. Para isso que existem os sindicatos. Né? Então, tudo isso precisa ser observado agora, na hora em que as pessoas forem formar o seu voto para, em outubro, constituir um Congresso muito melhor do que esse que está aí. Eu acho que isso tende a acontecer, por isso que eles estão correndo, passando esses tratores e essas boiadas por meio de medida provisória, que é uma canetada do presidente da República, que o Congresso vai lá e endossa. Além dessa medida provisória, uma outra foi aprovada pelo Senado também, que mexe com alguns direitos trabalhistas, né, que regulamenta o teletrabalho e muda regras do auxílio alimentação, e essa medida segue também agora direto para a sanção presidencial, né, Paulo? Então, mas é um outro exemplo de trator, de atropelo, né? Existe necessidade de você fazer uma regulação do teletrabalho, porque foi um fenômeno trabalhista que explodiu agora depois da pandemia, já acontecia de uma maneira mais pontual aqui e ali antes da pandemia, mas com a pandemia se tornou uma realidade que acabou sendo boa para muitas empresas e acabou sendo boa também para trabalhadores. De todo modo, isso precisa ser regulado num processo de discussão, de debate, em que os sindicatos sejam ouvidos, o setor de serviços seja ouvido, a indústria seja ouvida, o setor financeiro seja ouvido, para que se construa, né, uma regulação negociada e que atenda a todos os interesses, não só os interesses do empregador, né, que da mesma forma como a outra medida provisória aí da calamidade, essa medida provisória ela exclui, né, a negociação coletiva. Por exemplo, os bancários agora são uma categoria forte, eles estão negociando o teletrabalho, a campanha salarial deles com a FENABAN. Tendem a fazer um acordo inovador
como é o de costume para as categorias mais fortes, como os bancários, os metalúrgicos, os químicos, às vezes os professores, né? E o que acontece? Essa medida que foi aprovada ontem, ela permite até a empresa passar por cima de um acordo coletivo, né, de um acordo negociado. Então, isso é muito grave. É um fenômeno que precisa ser regulado, até porque, por exemplo, se eu estou usando ferramentas de trabalho do meu empregador na minha casa, para trabalhar de casa, né, e ele me aciona, né, seja pelo WhatsApp, seja pelo computador, seja pela, né, a internet, seja por que meio for, isso não vai ser considerado, não precisa necessariamente ser considerado jornada de trabalho, né, embora eu esteja sendo acionado pelo empregador. E isso fica solto através dessa medida provisória. Então, é uma coisa muito chata, e o próprio relator, o deputado Paulo Pereira, né, o Paulinho da Força, falou que ficou ruim, o projeto ficou aquém, havia uma pressa de ser votada essa medida, o projeto ficou aquém do que a boa parte das pessoas que representam os trabalhadores esperava, e provavelmente vai ter que ser revisto mais para frente, né? Então, novamente, sim, fica aí, né, o alerta, né, de que as pessoas precisam prestar atenção em que elas votam, porque essas pessoas que as pessoas elegem sem saber em quem está votando, qual é a história, a quem essas pessoas prestam satisfações, é que está deteriorando as relações de trabalho no Brasil nos últimos 5 anos. Isso é muito grave e precisa ser observado, né? Não é só mudar presidente, não é só mudar governador, é preciso mudar o Congresso, até para que o próximo presidente tenha força para consertar, né, para reconstruir coisas que foram destruídas nos últimos anos. É isso, vamos ficar bem atento nos votos, né, para deputado, principalmente. Lula tem falado muito sobre isso, né, sobre a necessidade de eleger, de fato, um Congresso progressista e forte, para que, inclusive, as medidas que ele já anuncia, como a revogação da reforma trabalhista que você trouxe, né, Paulo, possa passar ali, possa passar no Congresso. Então, é necessário um Congresso progressista com uma bancada ali de esquerda bastante forte. Quer Só completar? lembrando, né, Thalita, eu falei agora da OIT, né, que prevê a reunião de empresas, trabalhadores e governos, né? Como que a Espanha começou a reformular a legislação trabalhista que tinha sido alterada em 2012? Com diálogo, né? Envolveu os setores empresariais, envolveu o movimento sindical, as centrais, né, do setor produtivo, do setor de serviços, do setor financeiro. Foi construído um diálogo, foi construído um projeto de revogação, de reformulação da lei que não deu certo. Então, isso é o mínimo que se espera para fazer um regramento das relações de trabalho, para fazer um regramento dos direitos, né, que as pessoas, que todas as partes interessadas sejam ouvidas, porque trabalho, sim, não é só você, como diz o Bolsonaro, né, você quer emprego ou quer direitos, né? Não é só isso, né? Trabalho é emprego e é direito também, porque o trabalho é o ponto de partida, né, da dignidade da pessoa adulta, da pessoa que sustentar sua família, que quer ter planos, que quer ter, né, planejar futuro, que quer sonhar. O trabalho é um ponto de partida para isso. Então, e é também uma ferramenta de distribuição de renda, de redução das desigualdades e de construção de um mundo mais civilizado. Por isso que as pessoas precisam ser ouvidas, e é isso que a gente espera a partir do próximo governo, que ele tome posse, que ele vença e que ele venha trazer, né, esse processo de reconstrução. Perfeito. Paulo, muito obrigada. redebrasilatual.com.br, é só acessar para ter, inclusive, acesso a essas reportagens que o Paulo trouxe aqui para a gente. Obrigada, Paulo. Um beijo, bom trabalho para você por aí. Beijão, Thalita. Até a próxima.